depois eu vejo aqui. E uma outra anedota que eu gostaria de contar, e essa aqui não tem nada de legal, é que os Estados Unidos, eles lançaram, se não me engano, é Little Boy em Hiroshima, Fat Man em Nagasaki, e aí rendição, né? Eles tinham a terceira bomba no bolso. Em Tóquio. O quê? Já estava ia soltar assim, em Tóquio? Sim, a Rufus, que eu acabei de mandar aí pra você, é a terceira bomba nuclear, que eles tinham planejado, pronta, já tava tipo assim, vamos tocar. E aí os japoneses falam, nos rendemos. E aí... Mas eles não ameaçam, falam assim, se vocês não renderem, não rolou. Nem a segunda. Nagasaki, o pessoal quando viu Hiroshima pensou, meu Deus, o que tá acontecendo? Vamos ter que replanejar. Enquanto tava se replanejando, bum, Nagasaki. Entendi. Entendeu? E aí a Rufus, essa aí, ó. Essa bomba, ela já tava pronta, que é o núcleo do demônio, as pessoas, né, chamam desse jeito. E aí ela foi desmontada e foi usada pra fazer teste, pra estudar cientificamente e tudo mais. A terceira bomba nuclear não foi utilizada, mas ela foi uma possibilidade e por muito pouco, né, enfim, nesse momento da guerra, ela não foi lançada lá. Em Tóquio, cara. Seria em Tóquio, Se eu não me engano, o Akira, ela é o anime, o quadrinho. Começa com meio que a Rufus caindo em Tóquio. Exato. Sabe? É meio que essa moral, e aí, enfim, o Akira... Um tempo depois, Jogos Olímpicos lá e tem o buraco do impacto lá da bomba. Isso, justamente. Bem, o que aconteceu é que as bombas nucleares... Nós falamos da derrota italiana, da derrota de Hitler e a derrota do Japão agora, com as bombas nucleares. Acabou a Segunda Guerra Mundial. Mas vamos só dar uma página rapidamente aqui, passar o que foi o pós-Segunda Guerra, que eu acho que vale, né, o Wiklis. A divisão, né, da Alemanha. Vou ser bem menos específico do que isso, não vou entrar em muitos detalhes. Mas o que eu posso falar também pra você... A gente ainda tem que responder pergunta da galera. Cara? Enquanto você pega as perguntas da galera... O pessoal que perguntou já deve ter ido dormir e vai é verdade. Depois. O pessoal tá firme aqui, cara. Mas uma coisinha que eu queria fazer um comentário é o seguinte. Uma coisa que é muito interessante sobre o final da Segunda Guerra Mundial é o Tribunal de Nuremberg. Em Nuremberg, uma cidade muito importante para os nazistas, né? Muito simbólica para eles, porque lá que tinha os comícios maiores e tal. Fizeram um primeiro momento onde uma corte internacional pegou membros do alto escalão nazista e começou a julgá-los. E aí esse tribunal de Nuremberg, ele teve um papel fundamental pedagógico também, porque ele sistematizou as provas, os relatos, de tal maneira que aquele papinho de pô, será que rolou mesmo o Holocausto? Que rolou na época esse papo, o tribunal de Nuremberg, ele botou um ponto final, rolou. Sabe, aqui temos a prova, o cara admitindo, sabe? Então não teve esse tribunal que julgou os nazistas, o alto escalão nazista, né, que eu tô falando, ele foi muito importante pra não dar brecha pra papinho. Aconteceu, tem episódio de História Meia Hora sobre o julgamento de Nuremberg, Tribunal de Nuremberg, muito importante. Um outro fator que eu acho que é fundamental pra Segunda Guerra Mundial, que a gente... Só isso aqui eu tô repaginando bem rápido, né? É um negócio chamado Plano Marshall, que os Estados Unidos vão olhar pro mundo europeu e vai falar, tipo assim, rapaziada, tá mal. Então, se eu deixar essa galera fraca, a União Soviética vai ganhar uma área de influência maior. Então eles vão começar a financiar, às vezes até doação de dinheiro, uma parada meio bizarra. E o Plano Marshall ele vai ser uma forma não só de, a juros baixos, ajudar a Europa a se reconstruir, como também de impedir que haja uma brecha para a influência soviética. Em 1947, o Harry Truman, o presidente dos Estados Unidos, né, que era o vice do Roosevelt, ele vai fazer um discurso sobre a doutrina, que vai fundar o que nós chamamos de doutrina Truman, que é uma doutrina onde ele vai falar, nós vamos entrar nos países e impedir o avanço soviético. É muito comum o avanço do socialismo, do comunismo no mundo. É muito comum algumas pessoas atribuírem a esse discurso o início da Guerra Fria, 1947. Logo depois da Segunda Guerra acabar. E por que acontece isso se lutaram juntos e tal? Cara, porque... Medo? Você tem 3 blocos durante a Segunda Guerra. O bloco liberal capitalista, o bloco nazi-fascista e o bloco soviético. Eles não são aliados, são momentâneos. Assim como a Realpolitik fez a União Soviética assinar o pacto de não agressão, porque é melhor a gente não brigar agora, a Realpolitik também fez com que essa centro-capitalista liberal se juntasse com os socialistas, porque nesse momento... Naquele momento valia a pena lutar contra Hitler. Só que quando vai chegando o final da guerra, isso, né... Eles já estão pensando... Churchill, se eu não me engano era Churchill que queria empreender a Operação Unthinkable, né, a Operação Impensável, que era tipo assim, beleza, estamos cheios de tropa aqui na Europa, não sei o quê, vamos aproveitar e atacar a União Soviética? O quê? Tem espaço. Rolou esse papo? Rolou essa conversa, mas assim, foi descreditado logo. Assim, gente, ninguém aguenta mais guerra. A opinião pública vai massacrar a gente. Tanto que Churchill falar, né? Eu não lembro se ele chegou a falar abertamente disso, ou se foi uma coisa que ficou na encolha.
Mas pouco tempo depois, Churchill perdeu o ministério. Ele deixou de ser primeiro-ministro, por quê? Porque ele tava com as ideias de, tipo, fazer operação militar, quem sabe, né, essa coisa do... Será que vai dar certo com os comunistas? Vamos ficar preparados? E a opinião pública estava, mano, cala a boca, acabou a guerra, acabou essa merda, não arranja mais confusão. Entendi. E o outro cara que era o rival dele, que eu esqueci, que foi colocado como primeiro-ministro, ele tipo, não, gente, agora é hora de reconstruir o país, sabe? Vamos reconstruir as coisas. E aí o Churchill, mesmo com todo o prestígio dele na guerra, ele acaba perdendo o posto porque ele tava querendo continuar, sabe? Arranjando confusão. O George Patton queria também. A solução internacional agora era outra, era a diplomática, porque o mundo tava cansado. E aí, inclusive, vem aí o nascimento da ONU. Né, a Organização das Nações Unidas vai nascer justamente em outubro de 1945, nos Estados Unidos, onde 50 países vão assinar a Carta das Nações Unidas para criar uma coisa, vamos impedir mesmo. Que a Liga das Nações tinha a mesma tarefa, mas na prática não conseguiu. E a ONU ela teve diretórios, ela foi um pouco mais organizada para... Até hoje a ONU é muito importante, muito influente, né, muito criticada, obviamente. Não mas... consegue fazer muita coisa que deveria. Mas assim, o que a ONU é? Ela é uma forma de fazer com que, não seja através da guerra que se resolva as diferenças entre, por exemplo, a Inglaterra com Churchill e a União Soviética. E para nós terminarmos aqui...